Muitas vezes, no discurso de jovens que sofrem racismo, aparece uma indagação. Eu pareço suspeito? Esse é inclusive o título de uma campanha antirracista para desmascarar estereótipos negativos relacionados à juventude negra e pobre. A batalha dos coletivos envolvidos nessa campanha é chamar a atenção da sociedade para o racismo institucional. Ele atravessou a rua, continua caminhando pela calçada. Ele usa um moletom com capuz, não dá para ver direito o rosto dele. Ele está vindo nesta direção. Você atravessaria a rua? Você evitaria cruzar com ele? Esse daqui é o Guilherme, ele é DJ, ele faz parte da campanha Eu Pareço Suspeito? Isso é uma coisa corriqueira, tá frio, cara. Eu ponho um capuz e eu tô atravessando a rua e isso gera muito medo, assim. Geralmente quem tá no carro fecha vidro, tiazinha na rua esconde a bolsa, essas coisas. E pra mim é uma situação normal, eu apenas estou com frio e estou andando na rua, assim. O modo de se vestir, da linguagem que o jovem usa hoje em dia, porque isso são símbolos, né, que fazem com que acreditem que possa parecer uma pessoa suspeita através dessas simbologias. O objetivo da campanha é combater o preconceito contra a juventude negra e de periferia e conscientizar a população sobre o racismo institucional. A campanha ela veio justamente para ter os diálogos voltado para a questão da realidade como ela deve ser vista e não do estereótipo que colocam como ser o suspeito. O debate da campanha começou no ano passado, inspirado na polêmica sobre a morte de Trayvon Martin, na Flórida, Estados Unidos. O jovem de 17 anos foi baleado por um vigilante branco que o considerou suspeito por caminhar com capuz pelo bairro. No Brasil, Ulisses Lucas de Araújo, de 34 anos, foi morto por um policial em uma casa lotérica em Diadema, na Grande São Paulo, após ser confundido com um assaltante. O jovem, hoje em dia, ele sofre uma espécie de institucionalização do racismo, propagado à medida em que as pessoas, e que a grande maioria das vezes, inconscientemente, elas vão reproduzindo o racismo. Eu acho muito legal ter esse diálogo para mostrar para o pessoal que somos negros, moramos na periferia e não estamos fazendo coisa errada, assim, sabe? Isso não é errado, não é um erro ser pobre, sabe? Não é um erro ser preto. E não são suspeitos? Não sou suspeito, não sou suspeito mesmo. O Mapa da Violência 2013, realizado pelo Centro Brasileiro de Estudos Latino-Americanos e pela Faculdade Latino-Americana de Ciências Sociais, mostra que de 2001 a 2011, o número de morte de jovens negros é 2,5 vezes maior do que a de jovens brancos. Foram mais de 120 mil jovens negros para cerca de 50 mil jovens brancos. Em 2011, os jovens negros foram vítimas de 76,9% das mortes violentas. Em 2002, essa taxa era de 63%. Nos Estados Unidos, o vigilante George Zimmerman foi absolvido este mês das acusações de matar o jovem negro Trayvon Martin. A decisão reacendeu o debate racial no país. Ter um caso no qual a gente pode refletir que existe essa questão do racismo e do preconceito, no qual nem a justiça consegue realmente delegar o que é ser justo, então a gente pode dizer que assim, são ações que a gente tem que começar a realmente batalhar para haver a modificação. A campanha, idealizada pelo coletivo AP Brasil e Soweto ONG, Movimentos Sociais de São Paulo, vai distribuir 1000 DVDs para instituições que queiram debater a questão racial. O material traz declarações de jovens sobre o tema da campanha. Eu pareço suspeito, não julgue o livro pela capa, quero mais respeito. A gente convidou para participar de uns spots audiovisual, jovens que são músicos, jovens que estão inseridos em discussão política sobre direitos da juventude. Não existe ninguém melhor do que o jovem para dizer sobre o que ele sofre. E aí, eu pareço suspeito? Outro cenário recorrente de casos de racismo são os estádios de futebol. O seu jornal conversou com quem conhece e estuda o futebol para tentar esclarecer um pouco desse comportamento lamentável que invadiu um espaço historicamente democrático. Logo que se profissionalizou, Fabinho Paulista foi para o exterior. Jogou na França, Alemanha e Suíça.
lá na Europa, sentiu o peso do racismo no futebol pela primeira vez. Nós fomos fazer um jogo-treino na cidade de Gelsenkirchen, que é uma cidade do interior da Alemanha, e tive ofensas racistas. Jogaram um pedaço de banana na minha cabeça. Todas as vezes que eu pegava na bola, eles faziam aquele som do macaco, né? E o árbitro, vendo a situação, né, o estado emocional que eu fiquei, ele próprio mesmo definiu encerrar a partida. Para o jornalista esportivo Juca Kfouri, o racismo no futebol é reflexo do preconceito que existe na sociedade, tanto no exterior quanto aqui mesmo no Brasil. Eu acho que está havendo aí um recrudescimento, né, desse sentimento absolutamente abjeto, que infelizmente ainda faz parte do dia a dia da vida em muitos países. E aqui no Brasil a gente gosta de dizer que não existe preconceito racial, que nós somos uma democracia racial. E não é bem verdade. À medida em que os excluídos começam a ser incluídos e começa a haver, inclusive, disputa no mercado de trabalho entre negros e brancos, os negros passam a ser objeto de discriminação. E até entre os próprios negros há aqueles que dizem que não são negros, né? Não teve essa famosa declaração do Ronaldo Fenômeno? No recenseamento ele se disse branco? No Brasil, pardos e negros são 51% da população. Grandes ídolos do nosso futebol são negros. E mesmo assim existe preconceito nos estádios. Marcel é historiador e faz doutorado na USP sobre racismo no futebol. No Brasil, esse problema vem de longe. O esporte chegou ao Brasil pela elite branca, né? E era visto como um esporte de distinção social. As torcidas, de modo geral, não eram receptivas, principalmente as que tinham uma origem social abastada, aos negros no futebol, né? No gol, tentou, Basílio de cabeça, tentou, bateu lá, de cabeça, Vladimir, o zagueiro, tentou, Basílio. Basílio, o pé de anjo, fez o gol do título do Campeonato Paulista de 1977. Como tantos outros negros, também ouvia insultos vindos da arquibancada. Essa forma que o torcedor tem de te chamar de macaco, essas coisas, isso daí eu enfrentei também, né? Mas não da forma tão direcionada como a gente pôde observar. Foi com o Arouca, né? Foi com o Tinga. Do Tinga, então, foi a pior de todas. Em partida disputada no Peru em fevereiro, sempre que o jogador Tinga do Cruzeiro pegava na bola, a torcida adversária fazia sons e gestos imitando um macaco. Ele recebe a devolução do Ceará e os insultos continuam. Assumir a negritude é algo que sempre foi visto como uma afronta, né, aos racistas, né? No caso do Tinga e do Arouca, que assume a negritude, é nítido isso, certamente isso é um dos motivos que o levaram a sofrer racismo. Campanhas de conscientização contra o racismo são importantes, mas a punição aos clubes e torcedores é o caminho para inibir o preconceito. Não adianta só você colocar as placas sobre racismo. Está na hora de se tomar uma outra decisão. Existe uma massa que grita coros racistas, então se acham que é difícil identificar todo mundo, então que se puna o clube, né? Os negros tinham que se conscientizar e levantar uma bandeira contra isso, porque se ninguém fazer nada, infelizmente isso vai continuar por muitos e muitos anos ainda. Educação na escola e punição e esclarecimento. Não adianta fazer campanhas não ao racismo, porque isso é uma palavra vazia. Você tem que dizer, racismo é crime, artigo tal, 8 anos de prisão. Esses são alguns casos de racismo, de desrespeito que nós temos acompanhado nos últimos meses. O crime de racismo foi regulamentado há 25 anos e mesmo assim novos casos não param de aparecer. Recentemente foi no futebol e eles sempre chocam a sociedade. Uma coisa em comum na maioria deles continua sendo a falta de punição. E sem punição e conscientização, nada muda. O Pra Você Ver fica por aqui. Até a semana que vem. Tchau!